Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos seguir a leitura, capítulo 5. Sede, pois, imitador de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Até aqui, irmãos. Pai, esta é a sua palavra, ela vai ser
ministrado nesse momento, Pai. Deus, nos ajude a compreender e a entender isso aqui. Isso aqui é importante para a nossa vida cristã, Pai. Mas acima de tudo, Deus, nos ajude também a praticar. Ó Pai, por favor, através do Teu Santo Espírito, nos ajude a observar, a meditar, a entender, a compreender e depois colocar em prática, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmão, você sabe que nós já estamos vivendo uma época difícil, muito difícil, difícil mesmo. Viver em santidade hoje parece ser uma utopia. Poucas igrejas hoje falam de santidade, poucas igrejas hoje dão ênfase a essas coisas, uma vida santa, uma vida correta. Eu me lembro que quando eu me converti, há mais de 20 anos atrás, acho que uns 25 anos atrás, os crentes eram diferentes de hoje. Quando alguém se convertia, naquela época, a primeira coisa que o novo convertido fazia era procurar diferenciar o seu comportamento do comportamento dos ímpios ou do seu comportamento do passado. Era a primeira coisa, era mudar. Era a primeira coisa que acontecia, mudança. Porque naquela época, parece que naquela época as conversões eram mais genuínas do que as de hoje. Naquela época era forte a evidência de que alguém realmente nasceu de novo. Era forte. Porque a mudança não era só externa, a externa também é importante, meus irmãos. A mudança externa ela é importante, mas havia também uma mudança interna. E essa mudança interna era a que vinha primeiro. E essa mudança interna, ela também, amém? Não é a única, mas também se evidenciava pela mudança externa. Havia uma mudança. Havia uma mudança na sua conduta moral. Havia uma mudança. Havia uma mudança nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu relacionamento para com o próximo. Hoje está um pouco difícil nós enxergarmos isso. Está um pouco difícil. Portanto, eu quero só relembrar vocês desses mandamentos, amém? Dessa conduta moral cristã, que está bem clara em cada versículo que nós acabamos de ler. Em cada versículo, está bem claro aqui. Então vamos analisar. Bom, nós temos aqui do versículo 17 ao 19, Paulo vai descrever para nós aqui o comportamento dos não salvos. Ele diz aqui no versículo 17 do capítulo 4, irmãos, no versículo 17 do capítulo 4, ele vai dizer que os ímpios possuem pensamentos confusos. Ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, o ímpio, ele é controlado pelos seus próprios pensamentos. Eles têm pensamentos confusos, eles não têm um pensamento guiado pela palavra, compreende? Os pensamentos dos ímpios são guiados pelos seus próprios desejos. E 100% do desejo dos ímpios são desejos pecaminosos e carnais. E é por isso que ele vai dizer agora, a partir do versículo 18, ele vai descrever aqui o segundo ponto, da característica do ímpio, é que eles possuem uma mente obscurecida. Veja já na parte A do versículo 18, obscurecidos de entendimento. Os ímpios, eles têm uma mente obscurecida. Eles têm uma mente em trevas. Eles não conseguem ver a verdade, enxergar a verdade, muito menos celebrar a verdade e muito menos ainda viver a verdade, porque a mente deles estão completamente obscurecidas pelo seu próprio pecado. Eles não conseguem compreender, por exemplo, a beleza disso que nós estamos vivendo aqui. Você sabia que há uma beleza nisso que nós estamos vendo aqui agora? Há uma beleza nisso aqui. Há uma beleza quando nós estamos aqui reunidos para ouvir canções como nós acabamos de ouvir aqui. Então, conseguimos ver beleza nisso. Conseguimos ver beleza no orar. Você consegue ver beleza em orar, em falar com Deus?
Conseguimos ver beleza no ler as Escrituras. Nós celebramos a Deus até mesmo por ler as Escrituras. Os ímpios não são assim. Os ímpios, quando chegam em um culto como esse, geralmente eles acham isso aqui muito chato e assim por diante. E é por isso que existem igrejas por aí, igrejas mais para jovem, não é? Onde o pessoal parece que vai mais para um show do que para um culto, onde é tudo preto, tudo negro e aquela coisa toda, onde a mensagem não é a palavra de Deus, mas é o coach que está agora nos púlpitos sendo pregado, né? Não é mais a santa palavra de Deus, mas são mensagens psicologizadas, onde eles só pegam textos isoladamente, apenas para dar um fundamento àquilo que eles querem falar sobre coach, né? Sobre como você pode se autorrealizar, como você pode se autoajudar, de como você mesmo, pela sua própria força e empenho, você pode chegar ao seu objetivo. Nós não encontramos essa linguagem nas Escrituras. Quem foi o maior homem do cristianismo depois de Jesus? Quem? O apóstolo Paulo. E quando você estuda a história de Paulo, a vida de Paulo, as atitudes de Paulo, você vai ver uma coisa nele. Ele se achava inadequado, Paulo se achava insuficiente, Paulo se achava incapaz. Você nunca vê Paulo dizendo: olha, eu sou tal, eu cheguei aqui porque eu batalhei, eu lutei, sabe? Não, Paulo sempre demonstrava uma suficiência de Jesus, uma dependência de Jesus. Quem foi o maior rei de Israel? Davi. O maior rei de Israel foi Davi. Você vê Davi celebrando algumas de suas vitórias, de suas guerras, celebrando o nome dele? Você não vê? Ele diz o seguinte: eu venci porque o Senhor venceu, aleluia. Amém, gente? Então essa mensagem de coach, ela não é bem-vinda em nossos púlpitos. E geralmente as igrejas que trabalham assim, dessa forma, numa linguagem mais moderna, numa linguagem mais jovial, dificilmente eles falam de conduta cristã, de moral cristã, dificilmente eles falam sobre santidade, dificilmente. Não toca nem no assunto sobre santidade, não toca nesse assunto. Mas, vamos tocar nesse assunto? Vamos falar desse assunto? Então no versículo 18, na parte A, Paulo diz que os ímpios, eles têm uma mente obscurecida, e na parte B, ele diz que tem um coração endurecido. Deixa eu ver aqui, está aqui na última parte, por causa da ignorância, e quem vive pela dureza de seu coração. Então, os ímpios possuem pensamentos confusos, mente obscurecida, coração endurecido. Ele diz mais ainda no versículo 19, vamos ler o versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem o quê? Cometerem toda sorte de impureza. Então Paulo classifica os ímpios aqui de 4 modos. Vamos repetir para a gente aprender? Pensamentos confusos, mente obscurecida, coração endurecido e impureza. É assim que eles vivem. Está bem claro aqui. Mas a partir do versículo 20, Paulo vai falar agora para nós. Nós vivemos em um ambiente de graça e de misericórdia, amém? Quando começarmos a estudar aqui agora a partir do versículo 20, e você se deparar em uma situação que você fala: ai meu Deus, eu estou aqui, eu estou enquadrado aqui. Lembre-se que a graça de Deus, ela te cobre, a misericórdia de Deus, ela te alcança se você se arrepender. Se você crer no perdão de Deus, na misericórdia de Deus, e procurar uma mudança no seu comportamento, no seu estilo de vida, Deus, ele te perdoa, amém? Então vamos analisar aqui o versículo 20, do versículo 20 ao 23, ok? Porque a mensagem é a mesma. Do versículo 20 até o 23, Paulo vai falar aqui sobre o nosso estilo de vida, que deve ser um estilo de vida espiritual. Nós cristãos devemos ter um estilo de vida espiritual, e ele vai dizer que nós devemos ter uma renovação em nossas atitudes, e nós devemos ter pensamentos espirituais. Então, 2 coisas aqui. Então ele fala de coisas internas, ele fala de coisas externas.
Então Paulo diz que nossos pensamentos devem ser espirituais, geralmente não são. Não é natural do crente ter pensamentos espirituais. O natural é ele ter pensamentos carnais. Isso é o natural. Agora, o que não é natural é nós termos pensamentos espirituais. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. É natural você pensar nas coisas de Deus. É natural você pensar na obra de Deus. Se você não se esforçar, se você não batalhar, os seus únicos pensamentos são casa, marido, esposa, trabalho, filho, emprego, faculdade, e eu estou falando de coisas boas, né? E tem pecado também na jogada aí. Pensamentos impuros, carnais, depravados, imundos e sujos. Eu me lembro que no início da minha fé, quando passava pela minha mente pensamentos impuros, eu fechava os olhos na hora e falava assim: Deus, apaga, apaga, apaga. Pega uma borracha e apaga. E eu ficava tentando imaginar uma borracha gigante e Deus pegando essa borracha e apagando assim aquele pensamento assim da minha mente. Então, ter pensamentos espirituais requer trabalho, requer esforço, irmãos. Não vem de modo natural. Então, isso é a parte interna. Pensamentos espirituais. Eu tenho que ficar ligado no Senhor, ligado na obra dele e tal, essa coisa toda, né? Focado na palavra, tentar se lembrar da palavra e tal. Esse é o trabalho do crente, irmão. Amém? Esse é o nosso trabalho, manter a nossa mente, os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus e à sua obra. Temos que trabalhar isso. Bom, qual é a outra atitude? A atitude externa é uma renovação de nossas atitudes. Lá no capítulo 5 ele vai falar um pouco de modo mais prático sobre essas atitudes. Então ele diz aqui para nós, na parte do versículo 20 até o 23, uma renovação de atitude. A renovação de atitude é a mesma coisa de pensamentos espirituais, não são naturais. Se você não esforçar, irmão, você nunca vai ter renovo em suas atitudes. Não fique esperando, sabe, que Deus vai pegar você assim como um robô, né? E controlar você como um robô. Não. Você que está aqui nessa noite, eu que estou aqui nessa noite, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que está nos exortando a batalharmos por uma renovação em nossas atitudes. Ou seja, temos que observar nossas atitudes diárias, ver se há alguma delas que são carnais, que são impuras, e nós damos um basta, um fim nessas atitudes, renová-las pela palavra de Deus. Eu sei que tem gente que diz que é crente, mas não é não, você não é crente não. Porque o crente, ele compreende que, embora essa renovação e esses pensamentos não são naturais, o crente verdadeiro, ele vai batalhar por essas coisas. Ele vai lutar por essas coisas. Ele não vai ficar lá de boa, eu não consigo fazer isso mesmo, então acabou, né? Eu não consigo pensar nas coisas espirituais, então acabou. Eu não consigo mudar a minha vida, então acabou, vou viver do meu jeito. Então você não é crente, meu querido. Você não é filho de Deus. Não é. Porque o filho de Deus, ele é um lutador. O filho de Deus, ele é um guerreiro. O filho de Deus, ele é um soldado. Ele batalha, ele luta para renovar as suas atitudes e também os seus pensamentos. O crente é aquele que compreende que ele está no meio de uma guerra. Ele compreende que ele está no meio da batalha. Ele não está de férias. Ele sabe disso, ele compreende isso. Então ele batalha. Quando? Quando eu vou à igreja eu batalho. Não, ele batalha todos os dias. Ele guerreia todos os dias. Ele não relaxa. Sabe, ele não descansa. Ele não relaxa. Ele está ali, vigiando o tempo todo, por causa das atitudes carnais que querem o tempo todo dominá-lo, e também dos pensamentos carnais que querem dominá-lo. Então ele vai lá e batalha, ele guerreia, ele luta, porque ele sabe que ele é um crente, e crente
tem renovação em suas atitudes. O crente, ele possui pensamentos espirituais. Ele sabe disso e pelo fato dele saber disso, ele luta. Eu não posso fazer isso porque eu sou crente. Eu não posso fazer isso porque eu sou filho de Deus. Isso não é coisa de Deus, isso não é obra de um crente. Então eu não vou fazer isso, não vou andar por esse caminho. Eu não sou filho do cão. Sou filho de Deus vive em santidade. Ou não? Tem tolerância? Não tem não, irmão. Ou você é, ou você não é. Bom, versículo 24, 26, 28, 29. Ele vai ser um pouco mais prático ainda. Aí no 24 ele diz que a mentira não pode fazer parte da vida cristã. Porque quem mente não é filho de Deus. Quem mente é filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Eu já contei um caso aqui para vocês de um crente que foi para uma entrevista de emprego e quando o patrão perguntou para ele: você tem experiência? Tenho sim, tenho experiência. E ele não tinha experiência. Mas por ele querer o emprego, ele mentiu. Ele mentiu, dizendo que tinha experiência, mas não tinha. É mentiroso. Essa pessoa não é crente não. Quem mente não é filho de Deus. Quem mente de acordo com as escrituras é filho do diabo. Que Deus tenha misericórdia do mentiroso. 26 ao 27 fala sobre ira. E ira descontrolada. Crente que tem ira descontrolada não é crente. A Bíblia diz: irai-vos, não é, Romilton? Mas não pequeis. Olha. Qual é o natural? O natural é descontrolar. O natural é ver, né? O natural é partir para cima. Mas o espiritual é manter o controle, manter a calma. Isso que é espiritual. É difícil, mas quem te falou que é fácil? Versículo 28, a parte A. Roubo, roubar. Crente não pode roubar. Bom, quando a gente fala de roubo aqui, a gente pode falar de outras coisas também. De comprar e não pagar. Nome sujo no SPC, o Serasa. Coisa feia, né? Crente ficar com nome sujo. Crente não poder passar em uma loja porque sabe que está devendo lá. Não, tem que pagar, irmão. Vende o que tem e pague, para que você preserve o seu nome. Mas não é só o seu nome não, porque você é crente, você pertence a um povo, você pertence a Deus. E quando você suja o seu nome, todo mundo vai dizer: olha lá o crente lá, ó. Quando um político, né, um político crente erra em alguma coisa, ninguém chega na mídia e diz: ó, o deputado fulano de tal. Diz assim: ó, o deputado evangélico fulano de tal. Versículo 29, na parte A até o 31, fala de desejos corruptos. Eu já vi crente achar celular na rua e ainda vi na igreja dar testemunho, dizer que achou o celular, que Deus abençoou ele porque ele achou um celular. Isso é errado, irmãos. Tinha que ligar para o dono: olha, eu achei o seu celular, está aqui, ó, vem buscar. Eu moro no bairro tal, na rua tal, vem buscar, o celular é teu. Mas crentes que gostam de dar um jeitinho para organizar a sua vida. Mas existe crentes assim, irmãos, com desejos corruptos. Existe. Eu já levei meu carro em oficina de crente, onde só era um parafuso folgado. E ele sabia que era só um parafuso, porque eu vi ele olhando. Eu não sabia, mas eu vi ele olhando na direção do parafuso. Ele: não, esse serviço aqui vai ser R$100. Só que eu fiquei com o coração apertado. Falei: não, beleza, valeu, eu vou levar em outro ali. Quando eu levei na oficina de outro crente, o outro crente olhou, meteu a mãozona assim, na mão mesmo. Pronto, fechou o capô, pode ir embora. Eu falei: não, era só um parafuso aqui. Um crente corrupto e o outro honesto, aleluia, correto. E eu falei: rapaz, quanto foi? Nada, você acha que eu vou cobrar um parafuso folgado? Eu falei: rapaz, você foi tão honesto que eu vou lhe dar aqui R$10. Que eu vou lhe dar R$10 aqui, para a gente, né?
Às vezes, irmão, quando o meu carro dá algum problema aqui em Salvador, eu espero chegar uma data para mim ir em Vitória da Conquista, porque isso foi lá em Vitória da Conquista, só para me levar nele. Eu liguei para todos os meus familiares que moram em Vitória da Conquista e disse: olha, quando o carro de vocês quebrar, leve nesta oficina aqui, ó, de Léo, porque Léo é correto, Léo é honesto. Irmão, de certa maneira, o crente honesto, ele prospera. Ele prospera. Vou falar aqui dentro da nossa igreja aqui, né? Um pizzaiolo correto, prospera. Um pedreiro correto, prospera. Não vai faltar serviço para ele, porque sabe que é correto, sabe que é honesto, e assim por diante, irmãos. Então nós temos que manter a nossa santidade, aleluia, através de nossas atitudes, hábitos, negócios, comportamentos e relacionamentos. E aí ele vai fechar aqui no versículo 30 do capítulo 4, ele vai dizer que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Você está ouvindo isso? Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer isso, porque a mentira entristece o Espírito Santo. A ira descontrolada entristece o Espírito Santo. O roubo entristece o Espírito Santo. Os desejos corruptos entristecem o Espírito Santo de Deus. Entristece. E aí, a partir do versículo 25, Paulo ele vai dizer que devemos nos revestir do novo homem. Amém? A partir do versículo 25 ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então ele vai dizer que o crente é aquele que fala a verdade, é aquele que é verdadeiro. Na terça-feira eu estava falando aqui sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo, onde lá no fruto do Espírito Santo tem uma parte do fruto, porque aquelas qualidades do fruto do Espírito, não é cada uma daquelas é um fruto, mas todos eles compõem um fruto só. Então, dentro dessa parte do fruto do Espírito Santo, nós temos uma lá chamada fidelidade. E fidelidade ali tem a ver com a pessoa ser fiel, a pessoa ser confiável. É aquela pessoa que você pode confiar nela. Agora, irmão, você tem que ser aquele tipo de pessoa que ninguém ouse falar de fofoca para você. Ninguém. Entende isso? Você tem que ser uma pessoa séria, correta, honesta, onde quando as pessoas bater o olho em você, já vai saber de cara: ó, não chegue perto de mim não, porque eu não gosto de ouvir fofoca. Amém, gente? Nós temos que ter essa qualidade na nossa vida. Então nós não podemos ser esse tipo de crente. Nós temos que ser crentes fiéis, crentes verdadeiros, irmãos. Eu estava falando aqui na terça-feira que é possível sim uma igreja ter culto, ter pregação, ter louvor, ter oficiais, ter junta diaconal, ter conselho, ter tudo, ter ceia, ter batismo, e ela ser uma igreja morta e destruída. É possível, porque a maioria de seus membros não vivem de acordo com esse padrão moral de vida cristã. Então a gente achava que vida cristã é só orar, cantar e pregar. Não, vida cristã também tem a ver com a nossa vida moral, tem a ver. Então nós temos que ser pessoas verdadeiras, amém? E aí no 28 ele diz que nós temos que ser pessoas honestas. Uma das qualidades do crente é a sua honestidade. Eu já falei aqui para vocês que 20 anos atrás, quando eu vim aqui em Salvador trabalhar, eu fui em um restaurante, uma churrascaria, e eu estava vendo o dono da churrascaria bater papo com um grupo de família que estava numa mesa, e eu estava ouvindo a conversa porque eu ouvi a palavra crente. E ele estava dizendo para a família: olha, falando para a família que estava na mesa, existe uma raça de gente que eu nunca mais quero que trabalhe comigo. E eu fiquei assim ouvindo, porque estava perto, dava para ouvir, que é a raça de crente. Ele disse que nós somos uma raça de crente nunca mais entra aqui nessa churrascaria para trabalhar comigo. A minha mulher é uma dessas raças. E ele falou com menosprezo, né? Minha esposa é uma crente.
E ela me convenceu, dizendo que se eu colocasse aqui no meu quadro de funcionários apenas crentes, que essa churrascaria iria prosperar. Foi um engano. Foi os maiores ladrões que entraram aqui na minha churrascaria, foram os crentes. Roubavam carne, levavam carne para casa. E quando eu descobri, nenhum se salvou. Eu coloquei todo mundo da igreja dela aqui na minha churrascaria e nenhum se salvou. Todos eles estavam roubando carne aqui da minha churrascaria. Eu baixei a cabeça e falei: Jesus, meu Deus, que isso? Falta de honestidade em nosso meio. Falta de honestidade, irmãos, entre aqueles que se dizem crentes, entre aqueles que se dizem filhos de Deus. E aí no 28, ele vai falar algo muito interessante que eu quero que você aprenda isso. Ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Aí Paulo vai dizer qual é o propósito do nosso trabalho. E ele diz assim, ó: trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo está dizendo que o propósito do trabalho não é o sustento da sua casa apenas. Paulo está dizendo que o verdadeiro crente é aquele que trabalha não apenas para sustentar a sua casa, mas aquele também que trabalha para ajudar o necessitado. É por isso que nós trabalhamos. É para isso que devemos trabalhar. Não apenas para dar mais conforto para nossos filhos, para nossa casa, para nossa família, mas ter com que ajudar o necessitado. Mas ter com que ajudar a nossa família também, seu pai, sua mãe, ou alguém da sua casa que está passando por uma necessidade. Eu fico triste quando eu fico sabendo de crentes que sabem que seus parentes estão em necessidade e não ajudam. Então você trabalha, meu querido, Deus te deu esse trabalho. Quem trabalha aí? Levanta a mão e dá graças a Deus aí. Amém. É para ajudar os necessitados também, meu filho. Se tua mãe está necessitada, manda o dinheirinho para ela. Fala: mãe, manda a conta aí, mãe. Vocês estão compreendendo, minha gente? Vocês estão entendendo? Quando alguém bater na sua porta procurando comida, dê. Então ajuda o necessitado. Versículo 29 ainda. Edificação do próximo. É assim que nós devemos ser. É esse tipo de crente que devemos ser, irmãos. No versículo 32 ele diz: bondade e compaixão. Aleluia. Nós temos que ter bondade e temos que ter compaixão, minha gente. Mesmo que alguém aqui na igreja peque, não seja um legalista, não despreze essa pessoa, não vire as costas, não deixe de dar paz para esse irmão, para essa irmã. Abrace, dê a paz, ajude. Você lembra de Cleito aqui da igreja? Quando ele foi lá para Pablo Vittar? Lembra? Quando o Cleito foi para Pablo Vittar, oh meu Deus do céu. Cleito enfrenta uma luta danada interna, né? Você sabe que Cleito tem uma luta dentro dele. E eu tenho um carinho muito grande por Cleito, muito grande mesmo. Só que Cleito foi para o Pablo Vittar. E aí, só que aconteceu, para azar de Cleito, BATV estava lá e foi fazer uma entrevista, chamou logo quem? E isso caiu na TV, caiu na internet, caiu no WhatsApp, caiu no meu WhatsApp. Estava lá Cleitão, com um lençol na cabeça, né? Fala de Pablo Vittar, não sei o quê, papapá. Eu falei: meu Deus do céu. Na hora eu liguei para Cleito, na hora. Falei: Cleito, aqui é o pastor Cleito. Ele: ô pastor. Falei: Cleito, olha, eu quero dizer para você que eu estou do seu lado, que eu estou contigo, não abro mão de você nunca. Nunca. Eu quero que você vá à igreja hoje, que eu quero conversar contigo, eu quero lhe abraçar. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, se o senhor não ligasse para mim aqui agora, eu jamais ia pisar o pé de novo na igreja. Porque o que eu ouvi aqui, as mensagens que mandaram para mim, de desprezo à minha vida, graças a Deus que o pastor da igreja, sabe o que é isso, irmão? Bondade e compaixão. Qualquer um aqui pode cair, qualquer um aqui pode pecar, qualquer um aqui, até eu.
façam com os outros o que gostariam que alguém fizesse com você. Bondade e compaixão. E ele termina aqui no versículo 32, sabe o que é? Perdão, aqui no versículo 32. Antes sede um para com os outros o que? Benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros. Aleluia. Vocês viram o testemunho de Hernandes Dias? Que ele teve o irmão dele que foi morto a facadas. Mataram o irmão de Hernandes Dias no primeiro ano do ministério pastoral dele. Ele tinha duas opções: vingar o irmão, acabar com o ministério dele, deixar de ser crente, ou ele perdoar o assassino e continuar no ministério. Graças a Deus que ele perdoou o assassino, porque se ele não tivesse perdoado, nós não teríamos o maior conferencista do Brasil, que é o Hernandes Dias. Nós não teríamos esse grande homem que está influenciando tantas pessoas nesse mundo afora, principalmente aqui no Brasil. Amém? Por hoje é só, queridos, depois a gente continua aqui. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.